Bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhosos! Estou fazendo leitura, como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale. E hoje a gente entra para a parte 3. Como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Grande desafio, e que se você for olhar, né, quando você entende, quando você passa a ter esses conhecimentos que o livro passa, é de uma facilidade muito grande. Só que sempre o maior trabalho é trabalhar a si. Como fazer o outro concordar comigo, a pensar do jeito que eu penso, a trazer o outro para mim. Quem tem que ser trabalhado é você. É o frear a sua língua, é o dar a vez pro outro. Então, o treinamento é sempre em você. Então, bora lá. Então, o capítulo 1 da parte 3 do livro. Você não pode vencer uma discussão. Uma noite, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, aprendi em Londres uma lição inestimável. Nessa época, era um administrador de Sir Ross durante a guerra. Sir Ross foi o as australiano na Palestina, e pouco depois de ser a paz declarada, assombrou o mundo dando uma volta ao redor do globo em 30 dias. Nunca semelhante façanha fora sequer tentada. Despertou, pois, enorme sensação. Certa noite estava num banquete dado a honra a ele. Durante esse banquete, um homem que estava sentado ao meu lado contou um caso que girava em torno da seguinte afirmativa: há uma divindade que protege nossos objetivos, traçando-os como os desejamos. Ele mencionou a frase como sendo da Bíblia. E ele se enganara. Olha lá. Ele se enganara. Aí ele fala que essa frase é de Shakespeare. Aí não, certeza que não. Então ele foi ler um convidado em um jantar e ele incitou uma discussão, dizendo que o outro estava errado. Aí o amigo dele, que estava junto, que o convidou, que era um especialista em Shakespeare, depois chegou para ele e falou assim: ele estava errado, é de Shakespeare. Naturalmente, respondeu que era de Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós éramos convidados numa ocasião festiva, meu caro Dale. Por que provar a um homem que ele estava errado? Isso iria fazer com que ele gostasse de você? Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? Não pediu sua opinião, não a queria. Por que discutir com ele? Evite-o sempre um ângulo agudo. O homem que me disse isso ensinou-me uma lição inesquecível. Eu não só tinha embaraçado aquele contador de histórias, como também o meu amigo. Teria sido muito melhor se eu não tivesse sido argumentativo. Só que às vezes você acha que algo está certo e às vezes realmente está. E você tem a necessidade de provar que o seu ponto de vista está certo e que o outro está errado. Só que uma coisa que eu tenho aprendido na vida, que às vezes é melhor ter paz do que ter razão. E quando você acredita piamente em você, no seu valor, você não tem a necessidade de provar para o outro que você está certo e que ele está errado. Aqui ele vai falar algo importante, que um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Então o Dale fala assim: foi uma lição demasiado necessária, pois eu me tornara um discutidor. Durante minha mocidade, eu discutia com meu irmão sobre os assuntos banais. Quando fui para o colégio, estudei lógica e argumentação e tomei parte em concursos de debates. Desde então, tenho ouvido, criticado, tomado parte e visto o efeito de milhares de discussões. Como resultado de tudo isso, cheguei à conclusão de que há apenas um caminho para conseguir o melhor numa discussão: é correr dela. Correr como você correria de uma cobra ou de um tremor da terra. Para dar exemplo, anos atrás, um irlandês agressivo matriculou-se numa das minhas classes. Tinha pouca educação e como gostava de uma rusga. Exercera a profissão de motorista e viera procurar-me porque estava tentando, sem muito êxito, vender automóveis e caminhões. E lembre-se, vendedor não é só quem vende algo, vende um produto, vende um serviço. Todos nós somos vendedores. A todo instante você vende sua imagem, seu pensamento, sua ideia. Então, meu primeiro problema foi ensinar a ele, não foi ensinar o que falar. Minha preocupação imediata foi treiná-lo a refrear a língua e evitar disputas verbais. Tornou-se um dos mais destacados vendedores. E como conseguiu isso? Ele diz: se entro num escritório e um cliente diz: o caminhão que ele vende é ruim, o outro que é bom,
Ele sempre diz, tem razão. Esse caminhão que você tá me falando é muito bom. Se comprar, você não vai cometer erros. São caminhões muito bons vendidos por gente muito boa. Então, o que ele faz? Ele não entra em atrito com o outro, ele concorda. Então, o outro abaixa a ira, desarma, porque ele fala assim, nossa, ele já concordou comigo, não tem por que ficar brigando. E isso funciona nas relações. Dentro de uma casa, na família, no trabalho. Não ficar apontando o erro do outro. Então, é dizer, você tá certo, tal, mudou o foco, desarma a pessoa, e aí você vem com os argumentos. E continua uma conversa, você traz o outro para você. Então, o comprador fica desarmado, não há lugar para discussão. Quando eu já concordei com ele, então retiramos o assunto e começamos a falar das qualidades do que eu tenho a oferecer. Então, como Benjamin Franklin costumava dizer, quando você discute, inflama-se e se contradiz. Você pode algumas vezes conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito, porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Então, aí ele dá um outro exemplo aqui, do Frederick Parsons. Um consultor de impostos esteve discutindo durante 1 hora com um inspetor fiscal, um débito de $9.000. Alegava que o referido débito era uma anotação errada. O inspetor era frio, arrogante, foi um desperdício de justificativas e fatos. Quanto mais argumentávamos, mais teimoso ele se tornava. Assim, resolvi evitar a discussão e mudei de assunto e decidi dar atenção a ele. O que ele fez? Ele começou a puxar assunto, dizer o que ele fazia era interessante, que ele tinha conhecimentos que ele não tinha, que ele achava belo isso, que ele queria esse conhecimento para ele também. Então, a partir desse momento, ele fez o quê com essa fala? Ele fez com que o outro se sentisse importante. E todo mundo tem a necessidade de se sentir importante. Então, o tom de voz do outro tornou mais amistoso. E a essa altura, ele já estava falando sobre os filhos, prometeu estudar o caso e deu uma decisão em poucos dias. Ele retirou o débito. Então, esse inspetor foi mais uma prova da mais comum das fragilidades humanas. Ele queria sentir-se importante. Assim que sua importância foi reconhecida e cessada a discussão, e que ele teve uma oportunidade para dar expansão ao seu ego, tornou-se um ser humano simpático e bondoso. Buda dizia, ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E o mal entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. Então, no artigo Bits and Pieces, Bocados e Pedaços, apareceram algumas sugestões para impedir que uma divergência se transforme numa discussão. Acolha a divergência. Talvez essa discordância seja a oportunidade de você se corrigir antes de cometer um erro grave. Desconfie da sua primeira impressão. Nossa primeira reação espontânea numa situação desagradável é nos colocarmos na defensiva. Seja cuidadoso. Talvez seja o que há de pior e não o de melhor em você. Quando você está na defensiva, você não age com carinho, com amor, com foco na solução. Você age na agressão, em querer cutucar o outro também, provar que você está certo. E isso nunca vai acabar bem. Controle os seus impulsos. Lembre-se que você pode medir a grandeza de uma pessoa por aquilo que a deixa irritada. Ouça em primeiro lugar. Procure áreas de concordância. Seja honesto. Então, procure áreas nas quais você pode admitir que errou e assuma. Prometa que pensará sobre as ideias dos adversários e as estude cuidadosamente. Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. A pessoa que discorda de você está interessada nas mesmas questões que você. Pense nela como uma pessoa que realmente quer ajudá-la a conseguir a transformar seus adversários em amigos. Adie a ação para dar tempo de ambas pessoas pensarem no problema. Então não fale quando você está irritado, na fúria. Reflita, se questione, se faça perguntas decisivas. Eles podem estar certos ou parcialmente certos? Existe alguma verdade ou valor na posição ou no argumento que adotam? Minha reação é adequada para resolver o problema? Olá, minha linda. Minha reação fará o adversário recuar-se ou se aproximar de mim? Então, lembra que o ponto de virada de toda circunstância não é o que está fora, não é o outro. É você, é sua atitude, é seu comportamento. Então, o tenor John Pierce, depois de casado por 15 anos, disse certa vez: há muitos anos eu e minha esposa fizemos um pacto e não o quebramos. Por mais que houvesse desavenças entre nós, quando uma pessoa vocifera, a outra deve apenas ouvir. Ou seja, quando alguém está irado, quando alguém está mais agressivo, não adianta um querer retrucar o outro.
Meu avô dizia um negócio assim: quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Ou seja, não retruca. Se a pessoa tá num momento de fúria, se ela não tá bem, se ela tá precisando falar, não vai adiantar naquele momento você retrucar, você se defender ou dizer que o outro está errado. Se você faz isso, você inflama as situações. O que Provérbios fala? Que a língua tem poder de vida ou de morte. Que uma língua pode abrandar situações ou inflamar situações. Então, sempre quando você está perto de alguém que a pessoa está com fúria, que a pessoa tá, não adianta você brigar. Então, por que as pessoas estavam casadas há tanto tempo? Porque eles fizeram um trato. Então, quando um vocifera, o outro deve apenas ouvir. Porque quando as duas vociferam, não há comunicação, apenas ruído e más vibrações. Então, princípio 1. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Finalizamos esse capítulo. Ele é um capítulo pequeno, mas com grande conhecimento. Então, Rafa, é pequenininho o capítulo. Mas põe em prática o que ele está dizendo aqui. Fuja das discussões. Deixe o outro falar. Se questione. Não aponte os erros. Traga o outro para você. Diga que entenda. Tira o foco da briga. Porque todo mundo quer se sentir ouvido, importante, pertencente e não contrariado. Então, o primeiro ponto é: ok, você tem razão, eu concordo, outro produto é bom. Você tem razão, eu posso ter feito algo, não pode não ter sua intenção, mas eu fiz. Então, você cessa a briga. A partir do momento que você acalma, que o outro se acalmou, você consegue conversar, mas sempre num tom agradável, trazendo o outro para você. Então entenda que a transformação não é no outro, a transformação é em você. É a sua forma de lidar, é a sua forma de ser respeitosa com o outro, respeitoso com o outro. Perder a necessidade de ter razão sempre. Então concorda com o outro, depois quer mostrar o seu ponto de vista, mas não precisa dizer que o outro está errado, que o outro está falhando. Quando você faz isso com o outro, você diminui o valor dele. E as pessoas, elas são egóicas. Poucas pessoas buscam conhecimento, autoconhecimento. E mesmo quem já busca, em alguns momentos é tão desafiador olhar para algo, porque eu sempre falo que nós somos como uma cebola, que são várias cascas, várias coisas, até a gente chegar no cerne do negócio. Então são coisas que você aprendeu, que são possíveis, mas nós somos testados o tempo todo. Você é testado o tempo todo, até para ver se você aprendeu o recado. Porque o que muda não é a circunstância, é o que você sente, como você pensa e como você reage à circunstância. Então o universo te manda situações repetitivas para que você aprenda. E a partir do momento que aquilo já não faz nem parte do seu ser, as circunstâncias param até de acontecer. E às vezes, por que param de acontecer? É porque você não percebe mais. Aquilo já é tão simples para você, que não te incomoda, não te dói, que você nem percebe a existência daquilo. Então, é a sua transformação pessoal. Tem coisas que para você é muito simples, deixa passar. Tem coisas que vão bater em suas dores mais profundas, que vai ser uma coisa mais desafiadora. Mas enxergue isso como oportunidade das coisas serem alinhadas, de você ser transformado. Seja a ocasião que for, o que hoje está te doendo, o que hoje incomoda na sua vida. Qual é o seu calcanhar? Qual é o calcanhar de Aquiles, né? Então, quando algo acontecer, agradeça ao universo. Porque a quem mais tem, mais lhe será dado. Então, o sentimento de gratidão, ele traz mais sentimentos bons, fluidos bons, energias boas, seres bons ao teu redor para poder te ajudar naquilo. E o contrário também é verdadeiro. Quando você está na briga, quando está na discórdia, quando está na ignorância, o que você acredita que você atrai? Lembra do sininho? A gente atrai, só ressoa coisas iguais. Então, se você dá um sentimento de fúria, de ódio, de descontrole, o que está sendo atraído para você? E que vai dificultar ainda mais a solução daquilo. Então, é você trabalhar a você mesmo. É entender, beleza, isso está me incomodando, está doendo, está me irritando. Ok, não é o que está acontecendo, é o que eu estou sentindo. O que precisa ser trabalhado em mim para que isso seja transformado? Porque nosso processo de evolução é independente das circunstâncias, porque nós estamos nesse mundo em estado de provação sempre. Para evoluir, para aprender, mas tudo que nos acontece e todo o nosso processo de evolução e para a iluminação, que para muitos ainda é um longo trajeto, é vibrar no amor e na alegria. Deus, na mecânica quântica, Deus é amor e alegria. Quando você está vibrando no amor e na alegria,
você sente paz, você consegue desfrutar das coisas, você está num momento de tranquilidade, ali você consegue se conectar a Deus, você consegue sentir a presença dele. E o contrário é verdade. Quando você está em momentos de fúria, irritação, nada tá bom, as pessoas podem te oferecer o mundo, nada vai estar bom, você não vai conseguir receber. E perceba que nesses momentos, como você sente? Você sente a presença de Deus, você sente paz, você sente alegria? Não. Então são lados opostos. Então o detalhe é, apesar do que estiver acontecendo, todos os dias, só que ela só é um aprendizado se você se permite. Senão ela só vai ser um sofrimento, uma vida de luta, de expiação, de sofrimento. Nossa, a vida é muito branda, muito branda. Eu recomendo que vocês assistam Nosso Lar, para ver como um simples pensamento de raiva, de inveja, levou aquele espírito que estava já no estado evolutivo lá embaixo para o umbral. Então a nossa mudança de frequência, ela altera muito. Só que na santa ignorância das pessoas, na nossa santa ignorância, né? Porque muitas coisas, eu sou muito ignorante, eu sou muito falha, eu desconheço muitas coisas ainda, e muitas vezes é aquela luta, razão e emoção, o ego e o eu sou, o eu superior, naquela disputa. Por quê? Porque nós pensamos em nós, no que eu estou sentindo, e não num todo. Às vezes, dependendo das situações, é desafiador você entender que aquilo, né, de acordo com a mecânica quântica, que tudo que nos acontece, as pessoas que estão ao nosso redor, são atores para te trazer à tona a tua transformação. Pode sim, meu bem, pode mandar mensagem lá. Então, esse é o processo. O processo não é transformar o outro. Eu já dizia Chico, né, Chico Xavier, que aquilo para mim, o seu processo aqui na Terra não é curar o outro. O seu processo é aqui, o seu processo de cura é a sua evolução, porque somente pessoas curadas curam. Então, se você é uma pessoa cheia de botõezinhos, que tudo que acontece te incomoda, você está suscetível às coisas externas. E você é co-criador, você cria a sua realidade. Só que é mais fácil achar que o outro que está te cutucando do que você falar, putz, está acontecendo isso. O que eu vou fazer? O que eu preciso aprender com isso? Nada, meu bem, pode chamar lá. Então, é o nosso processo de transformação que é o mais desafiador. O fácil é o quê? Eu tô certa, linda, plena, fazendo o meu melhor, e o outro que é um sem noção, o outro que não me respeita. Então, olhar para si e falar, putz, o outro é como é, eu dou ao outro o direito dele ser como é, e eu ser melhor todos os dias. Eu buscar a minha evolução, eu estou buscando. Cada pessoa, mas fala assim, Rafa, mas fulano tá isso, fulano tá aquilo, fulano é sem noção. Ok. Cada um tem o seu nível de consciência, e quando nós encarnamos, então um áudio que eu adoro, que eu não achei mais, que eu já contei por alto, que é o áudio da pequena alma. Então, a maior parte das pessoas não lembram, né? Ainda bem que não lembra, que as pessoas que a gente tá na nossa convivência, principalmente nossos familiares, não necessariamente foram nossos pais em outras vidas, às vezes foram nossos inimigos em outras vidas. E que Deus é tão benevolente, o universo é tão benevolente, que ele atrai as pessoas para ter um vínculo, para que todos sejam curados, para que todos evoluam, para que todos, apesar das circunstâncias, se amem, se respeitem, para que, apesar de qualquer circunstância, você se ame, você vibre no amor, você deseje amor para o outro. Então é todo o seu processo, independente se o outro quer evoluir ou não. Isso tem que parar de te incomodar. Então conta lá que eu quero escutar. Então parar de te incomodar. Mas ai, que jeito! Gente, é um desafio, eu sei que é. Mas esse é o processo. E não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é simples. Mas o difícil, que não é nem desafiador, é difícil mesmo, é soltar o seu ego. É soltar a necessidade de aprovação do outro. Rafa, mas eu sou tão legal e o outro não valoriza. Por que que isso geralmente acontece dentro da sua casa com pai e mãe? E por mais que você fale assim, Rafa, não, a relação com meu pai e minha mãe já tá tudo bem, não tem mais contato, eles faleceram, nossa, tá ótimo, eu mudei para outro estado. Não importa se estão vivos, se estão mortos, se estão perto, se estão longe. Lógico que quando vocês estão no mesmo ambiente com convívio intenso,
as diferenças elas são muito mais gritantes e o seu ego, as situações vão ser mais doloridas, porque você está o tempo todo em choque. Só que, mesmo que esteja longe, mesmo que já não estejam mais aqui encarnados, não importa isso. Não importa você ter que chegar lá, às vezes são casos drásticos, você não tem que se relacionar necessariamente fisicamente, conviver. Só que o que cria toda a sua realidade, e é o que você tem que aprender, é apesar do que tiver acontecido, é você emanar amor, você perdoar, você aceitar o outro como é. E esse é o grande desafio. Quando tá longe é mais fácil, porque você acha que passou e tá tudo bem. Agora, quando é no dia a dia ali, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas, só que qual que é o tiro no pé quando não acontece? Não importa se a relação lá já foi, se você já teve um casamento e largou relacionamentos, não interessa. O que interessa, maravilha. Fico feliz em poder contribuir. Então, não interessa o que aconteceu. Enquanto você não for capaz de amar, perdoar e ser grato, e aceitar as coisas como são, sem a necessidade de mudar, sem que aquilo te doa, não é que você tem que continuar aceitando e não conversar, alinhar. Pode, deve, com amor. Só que enquanto você não consegue trabalhar em você esse sentimento, todos os outros relacionamentos que você vai atraindo, sejam afetivos, profissionais, com o filho, com os amigos, eles vão trazer à tona esse seu vício emocional, essa sua dor. Que é como você se sentiu lá atrás. Então, ai, Rafa, não, tá tudo bem. Fui abandonada por aqui, fui ali, mas nossa, é ótimo o meu relacionamento. Nossa, na vida pensa, tem tudo que eu quero, prospero, tem dia. Seu relacionamento é bom? Você consegue realmente amar o outro, se sentir amado pelo outro? Ou então vai te trazer dor. E a única solução para tudo isso não é que o outro seja diferente. É simplesmente aceitar, acolher, parar de fingir que não aconteceu, mas você se transformar a tal ponto que, independente do que aconteça, você não sai do seu prumo. Você não perde a razão, você continua vibrando na paz, na alegria, na felicidade. Você compreende a fragilidade e a debilidade do outro. Você emana amor, você respeita o outro, você se respeita. Você não fica aquela comunicação. Ai, sou coitado, ai, não valorizado, ai, o mundo é assim, ai, tá difícil, ai, não sei o que lá. A quem mais tem, mais lhe será dado. Quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Então é um trabalho diário em você. Não é trabalhar para que o outro seja diferente. Trabalhar para que eu mostre para o outro que o outro está errado e que eu estou certo. Que foi o que a gente falou nesse capítulo hoje. Ai, mas o outro está errado. E o que ele está falando é um exemplo banal, mas estou dizendo que serve mesmo para discussões. Aqui no livro é o quê? Ai, a frase não é bíblica, essa citação não é bíblica, essa citação é de Shakespeare, de Hamlet, não sei o que lá, 5... Não, você não... Por que essa necessidade de mostrar pro outro, diminuir o outro, dizer que o outro está errado? Isso é o seu ego, é a sua necessidade de mostrar que você tem razão. Então aí está a causa do seu sofrimento. Então é um trabalho diário, não é que no começo fala assim, nossa, mas é fácil, eu sou assim. Não, é um desafio você aprender a calar. O que Dale fala que foi o maior desafio com um aluno que queria ser um vendedor, que queria trazer as pessoas para ele, não era ensinar as palavras, era ensinar ele a calar. Porque você vai ter aquela vontade de falar, você tem vício emocional, você tem. Só que o seu treinamento é o quê? Respira, cala, mantenha calma. Respira, cala, mantenha calma. E vou trabalhar isso em mim. Por que isso me incomoda tanto? Então entenda que é um capítulo pequeno, é uma coisinha, exemplo simples. É do negócio, é de trazer... Não, o exemplo traga ele para a tua vida. Esse é um grande desafio. O desafio é eu me transformar. Então reflita. O que precisa ser transformado em você para que o que está te incomodando não te incomode mais? Bora orar. Então fecha os olhinhos. Respira fundo 3 vezes. Por que fechar os olhos? Para você se conectar aonde cria todas as dificuldades na sua vida, onde pode criar todas as bênçãos na tua vida. Que é só você. Pensa que você cria todo o universo. Só que quando você está no momento da turbulência, é desafiador você acreditar nisso. Mas é. Então tome isso como uma verdade e esteja aberto para transformar a si. Por mais que você queira transformar as situações em volta, as pessoas à sua volta. E respira fundo 3 vezes, para que a gente abra a vácuo. É do outro livro, mas agora você vai ficar. Já falava isso, né?
que você abre espaço, que transforme o seu pensamento. Ai, que bom, eu bem fico feliz. Que você transforme o seu pensamento, que você abre espaço para rejeição, para que venha o amor, para não valorização, para que tá tudo bem, o outro não se sente, ele tem necessidade, eu vou validar o outro, eu vou ser a chave de mudança na vida do outro. Só que você só consegue fazer isso verdadeiramente quando você é o agente na sua vida. Então, respira fundo, vai com a barriguinha para frente quando respira, exala, abre espaço para que se façam novas todas as coisas, para que a vida incrível que você deseja, o relacionamento venha, você tem que abrir espaço, soltar os julgamentos, soltar a não aceitação, vibrar na alegria, ser como água e andar nas coisas e não ficar brigando com as coisas. Contorne as coisas e deixe a vida fluir. Não represe as coisas, represe sentimentos, porque até água quando você represa estraga. Então imagina, e nosso corpo é muita água. Imagina o seu corpo como fica. Como fica as suas emoções, como fica a sua sensação física, a sua disposição de viver, o seu ânimo, a sua alegria. Porque o que você tem represado na sua vida? Quais sentimentos você está apegado? E as coisas que aconteceram há quanto tempo que fizeram com você e você tem aquele sentimento de que alguém te deve, que deveria ter sido diferente. Valorizar. Quando você fala assim, eu sou grato, enquanto você está no julgamento, você não é grato. Então, e gratidão, assim, eu sou grato. Não, gratidão é um exercício diário. Vai ter momentos que você vai estar puta ali, quer que todo mundo se exploda, que todo mundo vá pra puta que pariu. E não adianta. Então, entenda que é trabalhar em você. O que eu vou fazer para eu conseguir ter serenidade, para eu clarear os meus pensamentos? Quando você está ofegante, você não pensa, você não raciocina. Você precisa fazer coisas que seja respirar. Você tá ansioso? Vai, põe uma musiquinha, sai do meio do turbilhão, respira. E acalma, vai acalmando. Às vezes você tá tão ansioso que não consegue respirar. E você vai ser difícil, mas segura a respiração. E vai treinando, fazendo respirações mais longas para que você consiga clarear. Perceba a diferença que vai dar nos teus pensamentos. Quando você está agitado, você não pensa, você não arruma solução, você fala o que não deve. Então, quando você vê que você está assim, se afasta, vai para algum lugar, me dá 5 minutinhos ali, vai fazer a caminhada em volta da quadra, vai pro banheiro, fala que tá com uma desinteria lá, e se isola e entra no seu prumo. Mas isso não é o trabalho com o outro. Então, esse é o maior desafio, trabalhar assim. Bora orar, fecha os olhinhos. Cabeça no lugar. O que acontece, gente? Quando você está no estado de fúria, né? Você ativa, eu ativo, todo mundo ativa o cérebro reptiliano. Que é o quê? Aquele cérebro mais primal. Que é o quê? Luta ou fuga. Então, o teu fluxo sanguíneo, que assim, e o detalhe ele é o primeiro a ser ativado. Então percebe que a fúria, a reação, ela vem muito antes de agir, né? Do você pensar, agir com clareza em prol de um resultado positivo. O teu primeiro instinto é retrucar, é brigar, é agredir o outro também. Tanto que o fluxo sanguíneo, ele vai para as extremidades do teu corpo, ou seja, você não raciocina direito. Porque você vai no instinto, que antigamente, pensa o homem da caverna, ele via um bicho ali, alguma coisa que era um risco a ele, ou ele corria ou ele ia pra luta. E essa é a parte do nosso cérebro, do seu cérebro, que é ativada primeiro. Então, por isso a importância de você não... Aí ele fala ali, não resolve as coisas na hora. Quando não perde um tempo, conversa mais tarde, marca uma reunião para mais tarde, conversa com seu filho mais tarde, com seu cônjuge mais tarde, com seu pai mais tarde, não no momento de fúria. Porque no momento de fúria você vai querer reagir, você vai retrucar, porque está ativado o seu cérebro reptiliano. Então, pensa, respira. Aí você vai, de um tempo, você volta a conseguir refletir. E tem comportamentos, ações, palavras mais adequadas, mais amorosas. Então, pra gente cessar uma guerra, não é os dois querendo provar um pro outro que tá certo, que eu tô certo, você tá certo, eu isso e aquilo, assim, e trocando olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona. Como cessa uma briga e como cessa uma guerra? Um dos lados tem que falar, eu quero paz. Não vou mais guerrear, não vou mais jogar bomba em você. Eu quero assim, eu escolho, você pode ficar com esse território aqui. Não faz parte. Então percebe que nem sempre é querer vencer. Vence o mais sábio. O mais inteligente perdoa primeiro. E quem tem sido você na sua vida?
o que quer mostrar pro outro que ele está errado, porque você tem certeza que o outro está errado. Não, esse trecho não é da Bíblia, é Shakespeare. E você sem noção. Pra que essa necessidade de falar que o outro está errado? Como o outro vai se sentir? Ele vai se sentir valorizado? Você está expondo ele na frente de todo mundo? Não. Elogie na frente dos outros e repreenda escondido. E lembrando que é pelo menos 3 validações para uma reprimenda. Então, quem tem que saber fazer isso? Você. Quem tem que ter sabedoria? Você. Quem tem que conseguir calar a boca? Você. Porque você não controla a boca do outro. Você não sabe a história do outro, como ele sente, como aquilo dói para ele ou não. E a nossa obrigação bíblica, como filhos de Deus, como co-criadores, é o quê? Fazer com que o outro se sinta amado, pertencente, valorizado. Isso não quer dizer que você queira estar ao lado daquela pessoa. Mas você sempre vai desejar o bem pro outro. Que bom. Bora orar, gente. Fecha os olhinhos. Respira fundo 3 vezes, com a barriguinha. E solta. Te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por a gente estar recebendo essa palavra, essa compreensão, para que nós sejamos transformados, que nós sejamos meio de transformação do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Pai, ajude-nos a nos enxergar com os Teus olhos, que a gente enxergue os outros com os Teus olhos. Pai, abençoa cada um que estiver aqui assistindo. Traga amor, acalento, paz, serenidade, o que cada um aqui precisa, para que a vida seja de paz, de alegria, saudável, de felicidade, de leveza. Toca o nosso coração, toca o coração de cada um aqui. Traga acalento, serenidade, que cada um aqui seja acolhido nos teus braços, no teu colo. Enxuga as lágrimas de cada um se sinta amado, cada um seja uma fortaleza. Faz-nos forte para superar, para aprender o que precisa ser aprendido, para que a gente olhe as circunstâncias com amor, com carinho, com benevolência. Que dê amor, que cada um aqui seja responsável por transformar o seu lar, a sua família, a sua geração, os seus. Que cada um, por onde cada um passar, seja luz, seja meio de transformação. Que as pessoas que estiverem ao nosso redor se sintam amadas, acolhidas. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Respira fundo, abre um sorriso bem grande. Esfrega as mãozinhas, igual criança. Missão dada, missão cumprida. E eu desejo, não sei o que você está passando, eu não sei quais são os seus desafios, mas que você tenha paz para resolver todos eles. Que você seja amor, que você seja alegria, que você seja felicidade. Que você possa curar a sua vida. E curar a vida dos seus. Bora fazer em ação o que você está pedindo em oração. Lindo dia, fica com Deus. Tchau.